Seja bem-vindo ao Ana Onde Está, o lugar onde o inconsciente encontra a arte. Entre um filme e uma teoria, entre uma música e um sintoma, a gente pergunta: o que a psicanálise tem a ver com tudo isso? Eu sou a Gabriele Marinho, estudante de psicologia. E eu sou a Sofia Romero, também estudante de psicologia. E aqui, arte e escuta se entrelaçam. Porque quando a arte fala, talvez seja o inconsciente que esteja dizendo. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Ana Onde Está. Hoje, para conversar com a gente um pouquinho sobre literatura, psicanálise, a gente está aqui com o professor Moisés, nosso orientador de iniciação científica e um grande apoiador da ideia do nosso podcast. Seja bem-vindo, Moisés. É um prazer estar aqui com vocês, nessa ideia muito interessante. Eu espero que seja o início aí de outros papos, né, de outros episódios, que a gente esteja plantando uma coisa muito bacana aqui hoje. Então, eu sou professor da PUC, eu sou psicólogo, psicanalista, me formei no FMG, mas meu mestrado é na FMG, meu doutorado é na PUC, e sou professor, né, de psicologia, na PUC, onde eu dou disciplinas de clínica psicanalítica, de teoria psicanalítica, né, estágios, enfim, entre outras coisas. E estamos aqui para conversar, né, sobre esse livro, A Natureza da Mordida, né, que vocês duas se apaixonaram, e é um livro muito interessante. Vamos ver se a gente faz uma conversa bem psicanalítica dele hoje, né? Sim, o podcast, nasceu como forma também de nos ajudar na nossa iniciação científica, que a gente pensou, por que não transformar o nosso processo de pesquisa em uma troca mais leve, mais viva, mais compartilhável mesmo. Então, como o tema da nossa iniciação é psicanálise aplicada à literatura, o luto e suas possibilidades de elaboração na obra Natureza da Mordida, de Carla Madeira, nada mais justo do que começar para essa obra sensível e potente, né? Exatamente. Bom, a Carla Madeira é uma escritora mineira que tem conquistado muitos leitores por aí. Ela é autora do best-seller Tudo é Rio, que se tornou um dos livros mais vendidos no Brasil. Ela escreveu também Véspera, que é um livro, inclusive, que está sendo adaptado para uma série com a Bruna Marquezine e o Gabriel Leone. E, por último, nem menos importante, A Natureza da Mordida, que é a obra que a gente vai gravar aqui, vai falar sobre, e é a obra central da nossa pesquisa. A ideia é que mais para frente a gente também grava episódios sobre os outros dois livros, porque a Carla Madeira tem muito a contribuir para a psicanálise e para a psicologia como um todo. Isso, e voltando à Natureza da Mordida, a gente decidiu dividir em alguns episódios esse livro, acompanhando de fato a nossa pesquisa, iniciação. Então, com o avanço dos nossos estudos, a gente vai aprofundar cada vez mais nessa teoria, com alguns temas separados. Vale falar que, antes de começar de fato essa análise, o episódio tem spoilers, então se você ainda não leu esse livro, a gente recomenda fortemente que leia, mas se vocês não se incomodarem com spoilers, vamos começar essa análise. A gente tenta pegar leve no spoiler, Sim. né? Bom, então vamos lá. A Natureza da Mordida se constrói a partir do encontro entre duas mulheres, a Olivia e a Bia, que têm em comum uma marca muito profunda de abandono. Então, ambas são atravessadas, por perdas que definem muito quem elas são. A Bia é uma psicanalista aposentada que está lidando com a perda gradual da memória. Ela é apaixonada pelos livros, pelo trabalho dela, ela se entrega muito intensivamente nisso, a gente consegue acompanhar isso ao longo do livro. Já a Olivia, ela é uma jovem jornalista que perdeu o pai em um acidente e ela teve que reconstruir a vida junto com a mãe desde muito nova. E ela se muda para uma casa e ela conhece a Rita, que é a vizinha dela. E dali nasce uma amizade que sustenta a Olivia por muito tempo. Até que a Rita se afasta sem dar nenhuma explicação. Então, o encontro entre a Bia e a Olivia acontece em um momento muito difícil para as duas. E a partir das conversas dela, a gente vai
entendendo também, né, algumas figuras importantes que aparecem na história, como a Laura, que é a mãe da Olivia, a própria Rita, que é a amiga da Olivia, a Teresa, que é a filha da Bia também, o Theo, que é o marido da Bia. E a gente vai ouvindo essas histórias e vendo como a história das duas se entrelaçam, e a gente vai entendendo, né, o que aconteceu com essas mulheres para elas chegarem ali tão machucadas e tão vulneráveis. Então, a narrativa de todo o livro alterna entre capítulos de anotações da Bia. A Bia anota por conta da perda da memória dela, e vai intercalando com os relatos dos encontros, que é contado pela Olivia. Então, essa estrutura do livro faz com que a gente praticamente conviva com elas, assim, escutando, voltando, descobrindo sobre a história das duas. E o encontro das duas começa com uma pergunta feita pela Bia. E a pergunta que ela faz é: o que você não tem mais que te entristece tanto? E aí, Moisés, essa pergunta da Bia, mesmo que não seja dentro de um setting analítico, nos faz pensar muito numa escuta muito específica, né? Uma escuta talvez quase que clínica. E eu queria saber como a psicanálise compreende esse lugar de quem escuta, né? O que marca essa posição do analista. Legal, legal. Bom, já que a gente começou falando, né, do livro, tem algumas coisas que eu queria comentar para a gente, inclusive, abrir essa discussão e abrir um espaço, né, para a gente fazer uma interlocução com a psicanálise. Primeiro, tem uma coisa muito curiosa no livro, né? Você começa a ler, chama-se A Natureza da Mordida, e a gente fica se perguntando onde está essa mordida, que natureza é essa, e é uma coisa que a gente vai ver só lá no final, né? Então, no final do livro, a gente fica descobrindo que mordida é essa e como que ela atravessa toda a história que a gente leu. Então, você está lendo uma história, que acho que, né, você colocou muito bem, né, Gabriela? É uma história sobre perda. Mas uma perda que produz um trauma, né? E todo o livro fala sobre a capacidade dos personagens de realizar um luto dessas perdas, lutos que são vividos de formas muito diferentes, né? E toda a dor disso, especialmente quando a gente fala de uma perda, em que envolve muito a questão do não saber, né? Existem três personagens muito importantes, três mulheres muito importantes nesse livro, né? Que é a Bia, a Olivia, e no meio do livro aparece a Teresa, que é a filha da Bia, né? E todas as três, cada um ao seu modo, viveu uma perda muito grande, né? E essas perdas vão marcar a narrativa delas de forma que elas estão traumatizadas e alguma coisa daquilo se repete. Que é uma natureza, muitas vezes, do trauma, né? O trauma, ele é uma experiência que nos marca, de grande intensidade afetiva, e que no momento em que a gente vive, o trauma tem essa característica de resistir a uma significação. Às vezes, um trauma, ele machuca porque a gente não se permite significá-lo. Às vezes, um trauma nos marca e machuca porque a gente não tem ferramentas para significá-lo. Eu acho que essa distinção é interessante, porque a gente vê que, no caso da Teresa e no caso da Olivia, a gente vê que é um trauma que machuca elas porque elas não tinham ferramental para entender que perda foi aquela, o que estava por trás daquela perda. Só no final do livro. Só no final do livro, tanto a Olivia quanto a Teresa conseguem fazer um fechamento, mas durante todo o livro elas são assombradas por uma perda que elas estão lá tentando elaborar, né? A gente pode falar sobre essas perdas um pouco mais à frente, mas enfim. E é um processo muito, muito clínico, né? O paciente chega no nosso consultório com esse mal-estar, que acho que a fala da Bia, desculpa, ela provoca, né? O que você perdeu que te machuca, né, tanto? Todo mundo tem perdas fundamentais, né, na existência, especialmente para nós mais lacanianos. E essas perdas, elas vão nos colocando em produção, né? Elas vão fazendo a gente buscar respostas para ela.
E eu acho que nas histórias das três mulheres, são elas tentando buscar respostas para essas perdas, não é? E, nesse sentido, tem uma coisa muito legal, que o livro começa com essa pergunta, e o livro se desenrola muito parecido com uma análise, né? Então, o livro, ele tem, são 18 encontros, não é mesmo, né? Acho que é isso, né? 18 encontros, que são como se fossem 18 sessões, né? E o mais interessante é que, então, a Biá se encontra com a Olivia, numa situação completamente inusitada, né? Numa praça, enfim, ali, com uma questão de livros, né? Ao redor da discussão. E eles começam a conversar. E nesse processo, Biá, que é então uma pessoa mais velha, uma psicanalista, né? E Olivia, que é uma jornalista jovem, elas começam a se relacionar nesse processo. Ora, a Bia age como essa posição de analista diante da Olivia, ora, a Olivia faz a mesma coisa. E o mais interessante aí, que tal, né, o que a gente chamaria da figura do analista, o papel do analista, elas causam a reflexão uma na outra. A Bia, ela cutuca a Olivia, ela faz perguntas que deixam a Olivia incomodada. E a Olivia provoca na Bia perguntas que ela passou a vida inteira evitando, ou a vida inteira tentando soterrar, né, no nível do recalque. E elas ficam se provocando e provocando uma fala, que é essa fala que tenta elaborar, tenta capturar a dor, tenta capturar a perda. Mas a cada encontro, o mais legal é que eles terminam em aberto. E a gente, né, especialmente na psicanálise lacaniana, a gente compreende que esse final em aberto, ele é importante, né? A análise, uma sessão de análise, ela não pode encerrar-se sobre si mesma. Senão ela mata o móvel da curiosidade, a vontade de olhar para si mesmo, né? Então é necessário que ela termine com uma provocação, com uma indagação, com coisas em abertos. E a cada encontro, ora Bia, ora Olivia, provocavam uma na outra essa posição de um certo desconcerto, né, de um certo desequilíbrio, que provoca elas a quererem se encontrar novamente, a buscarem a companhia das outras, e ambas muito fragilizadas por perdas, né? A Olivia tinha uma grande amiga, né, a Rita, que, né, era uma pessoa extremamente importante para a vida dela, fundamental, e que vai embora, que abandona ela durante muito tempo, e a Olivia não sabe por quê, né? E quando ela vai finalmente descobrir por quê, né, o que aconteceu, que a Rita procura ela depois de anos, né, para ali buscar uma conversação, uma coisa acontece, impede isso de se proceder, né? E a Olivia fica nesse estado de suspensão. O que foi que aconteceu? Então, a capacidade dela de elaborar a perda da amizade da Rita, do amor da Rita, não se processa, porque ela não sabe do lado do outro, né? E a Bia, ela fala da perda, né, do ex-marido dela. É uma pessoa importante para ela, mas que, né, eles se separam em circunstâncias, inclusive, muito complicadas, e a Bia redescobrindo isso, revisitando o seu passado, se espelhando, isso que é o mais legal, se espelhando na Olivia. Porque a Olivia fala de perdas, de dores, e enquanto a Olivia vai falando, a Bia vai revendo a história dela. Então a gente vê que ali, né, os lugares do analista meio que vão se trocando, né? Transferência contra transferência, eu me vejo em você, né? Você se vê em mim, né? Num processo em que é lógico, né? Não são lugares analíticos per si, mas que tem essa coisa de provocar a fala, do olhar para si mesmo, e que faz, acho que a narrativa fica muito interessante. Então, né, dentro dessa provocação que a Gabriele faz, eu colocaria um pouco por aí, né, sobre como que elas vão elaborar a perda. E a gente vai sendo levado pelo livro para falar assim, mas o que aconteceu? E só lá no final do livro a gente entende, né? E lá a gente vai lendo, né, o processo de elaboração delas, né? Como é que elas vão fazendo esse processo. Então, a gente pode dizer que praticamente ao final de cada encontro, a Bia dá o famoso corte lacaniano, deixa ela com aquela sensação de quer mais, de produzir um desejo de fala. Não é? Eu acho que às vezes tem disso, é claro, né? É literatura, a gente está, né,
simplificando um pouco o processo, mas tem um pouco disso, né? A Olivia sai, a Olivia, a cada encontro que ela tem com a Bia dá umas cortadas na Olivia, e a Olivia sai meio assim, desnorteada, mas com vontade de voltar. Isso que é interessante, né? E eu acho que isso é o importante do trabalho do analista, né? Porque o paciente, ele sofre o corte da sessão, o psicanalista lacaniano, ele aponta para o sujeito partes dele mesmo que ele não observava, que ele não tinha, né, até então, a oportunidade de olhar para si, ele se estranha, né? E esse estranhamento, às vezes, é muito doloroso. A Bia, de vez em quando, coloca... A Bia, de vez em quando, é muito, muito direta, né? Ela fala coisas para Olivia em relação a Rita de uma forma muito, muito dura, né? Mas a Olivia se desconcerta e ela também volta, mas ela volta, ela quer voltar. Isso é uma coisa que a gente costuma conversar, eu falo muito com os meus alunos, né? Que para um paciente dar conta de uma análise, ir lá, né, ser revirado pelo avesso e querer voltar, é preciso que você confie, né, no seu analista, é preciso que haja um sujeito disposto a saber, é preciso que haja ali no outro, na fala do outro, um vislumbre de uma cura, mesmo que o outro não tenha essa cura, né? É suposto saber. O analista está no lugar de sujeito suposto saber. Então, o paciente, ele vê naquela figura, às vezes, uma tábua de salvação, alguém que tem lá um saber que vai te curar, e a gente sabe que não é assim. E mesmo sabendo que é assim, né, a gente saber na teoria, não impede que a gente faça isso, a gente deposite na lista, né, a galma, né, que o Lacan fala, esse lugar de causa do seu desejo e causa da sua fala. Então, a Bia causa a fala da Olivia, mas a gente volta por causa da transferência. Né? A gente volta para o analista porque alguma coisa do nosso passado, da nossa história, se liga ao analista, se liga àquela figura, né? E a transferência é o que sustenta a pessoa continuar, né? Aquela pessoa é importante para mim, aquela pessoa tem ali um papel na minha vida psíquica. E acho que a mesma coisa acontece lá, né? E assim, a gente pode até conversar, ver, né, o que vocês acham, mas a impressão que eu tenho é de que a Olivia, ela se transfere com a Bia porque elas estão unidas pela dor da perda, pelo trauma, pela dificuldade de elaboração, pela dificuldade de dar um passo a mais na vida, por estarem presas nas suas próprias histórias. A impressão que eu tive é de que a transferência que faz a Olivia continuar vendo a Bia é encontrar nela uma pessoa que sabe do que ela está falando, que sofreu coisas parecidas. E é uma história muito bonita, né? Elas passando um pouco por esses aspectos. Eu acho que isso fica muito nítido em uma parte do livro em que a Bia fala que talvez uma tenha sido tragada pelo desespero da outra. Como se elas Legal, né? não pudessem escapar do desespero uma da outra. E a Bia fala que isso é muito bonito. Enquanto a história da Olivia doer nela, enquanto a história da Bia doer na Olivia, a gente pode ter algum tipo de esperança. Então, eu acho muito bonito essa fala dela. E o interessante, né, é que começa com a Olivia Bia e um pouco do meio do livro para o final, a Bia, enfim, ela não está mais em cena e a Teresa, filha dela, volta a assumir esse lugar. Mas é interessante porque a dor, o desespero de cada uma, né, da Bia e da Olivia, ainda tinham pontos de diferença, né? Mas a Teresa não. Né? Da Teresa e da Olivia, há ali uma coisa muito parecida, né? E que como que uma ajuda a outra a elaborar essa perda, né? Mas sim, tem um desespero muito grande, né? Uma dor ali que parece unir essas pessoas. Então você imagina, duas mulheres em Belo Horizonte, né? Porque a Carla Madeira é de BH, e a história se passa no cenário urbano, né? Duas mulheres que se encontram ali numa praça, né? Em função de uma discussão de livros, e de repente começa a conversar uma com a outra, né? Às vezes a gente vai buscar o nosso analista, a gente não sabe quem ele é. E quanto menos a gente sabe quem ele é, né, mais a gente abre espaço para produzir o que o Lacan chama do significante da transferência, né? Eu te escolhi por causa desse elemento que eu ligo a você, né? Dessa característica sua. E esse elemento vai te produzir, então, um primeiro nível do laço,
né, do laço analítico, mas que depois, é claro, vai ser transformado, mas quanto menos o analista aparece como pessoa, quanto mais o analista ele se retira enquanto sujeito, né, mais ele é essa tela em branco, mais o paciente pode projetar nele o que quiser. Sim, e quando você fala desse lugar que a Bial ocupa como analista, entra muito nos 4 discursos, né, de Lacan, que o analista é o que você falou, ele está numa posição ali de enigma, onde ele esconde a própria condição de sujeito dele. Ele está ali para suporte da fantasia que o paciente quiser colocar. Ele suporta essa projeção. Então, a Bial, o tempo todo, ela tem que aguentar essa projeção, ao mesmo tempo que talvez ela projete na Olivia uma tentativa ali com a própria filha, não sei. Ah, pois é, da Bia encontrar no Lívia alguma coisa da Teresa, da filha, né? Sim, isso Pode mesmo. Porque, ser. querendo ou não, a Bia, ao mesmo tempo, ela fez o mesmo que a Rita fez com a Olivia. Ela sumiu assim, entre aspas, né? Aham. E deixou uma questão em branco que a Teresa nunca teve uma resposta. Agora que você falou isso, sabe que você está trazendo uma coisa muito interessante? Que na verdade, não tinha pensado nisso não, tá, Sofia? Você está falando aí realmente, né? Porque, olha só, a Biá, ela causa, né, uma dor muito grande na Teresa, né? A Biá, então, essa personagem que está lá no início do livro, ela tem uma filha, Teresa, e a Teresa, que vai entrar na metade do livro para frente, né? Ela conta um pouco da história dela com a mãe, né? E de como que era uma história de amor e de muito conflito, ambivalente, né, no mínimo, em que a Biara é capaz de uma certa, eu ia dizer crueldade, né? Mas tem uma coisa ali de às vezes, a machucar a Teresa de formas que a Teresa não consegue elaborar muito. E quando a Biá se vai, a Teresa tá um pouco assim, tá bastante desamparada, né? E na medida em que ela tem a possibilidade de revisitar as conversas entre a Bia e a Olivia, né, ela tem acesso às anotações que a Bia fazia dos encontros com a Olivia, ela tem acesso, de uma certa forma, à história da Olivia, né, a Olivia escreve do seu trauma e a Teresa consegue ler, né, a Teresa tem a oportunidade de ler. Nesse processo, ela parece que ela vai tentar capturar pelo livro. Olha que legal, olha que relação especular interessante. Na conversa que a Teresa, filha de Biá, tem com Olivia, né, e elas vão conversando, e a Olivia fala de Biá, ela começa ela a entender a própria mãe, né? Então tem uma triangulação aí. A Teresa, ela vai entendendo um pouco melhor a sua própria relação com a mãe, na medida em que ela escuta da Olivia, né, uma fala sobre essa mãe, por um ângulo que ela não conhecia. Então, isso é muito interessante, né? E aí volta, e entra nessa questão que você falou, realmente, né? E a Bia, ela ao mesmo tempo tinha, né, da sua parte, uma relação complicada com a Teresa, né? Uma relação de mãe e filha aí com muito atrito, com muitas coisas não ditas, muitas coisas que vão ficando enigmáticas, né? É uma relação em que a Bia causa muito enigma na Teresa, né? Comportamentos, atitudes que a Teresa não consegue explicar muito bem, né? E, e imagino que a gente vai entendendo ao longo da narrativa que a Bia também sofre um tanto com isso, né? E parece que realmente você tem razão, de que na medida em que ela vai conversando com a Olivia, ela vê na Olivia alguma coisa da filha. A perda da Olivia se parece muito com a perda da filha, quase como se no processo de relação com a Olivia ela pudesse entender um pouco melhor a própria filha. Isso é muito legal, né? E que, né, nesses processos, né, a Sophie comentou, traz muita ideia do discurso, né? As teorias do discurso, elas são teorias muito interessantes na psicologia, nem não falo, não é só na psicanálise, não, na psicologia, né? Nas ciências humanas, e é uma oportunidade da gente entender que a fala, ela tem efeitos, né, não apenas sobre o que se fala, mas também de onde se fala, a partir de que ponto a gente diz as coisas, a partir de que ponto a gente afirma certas questões, né? Então, os discursos falam de lugares que a gente ocupa, né? O Lacan, no Seminário 17, ele vai introduzir uma teoria, elaborar uma teoria sobre 4 discursos que vão fazendo a gente entender um pouquinho melhor como funcionam as relações interpessoais, né? Na medida em que a gente pode falar de interpessoalidade numa psicanálise lacaniana.
Então, já que a Sofia comentou do discurso, né? Vamos pegar, por exemplo, o discurso analista. Um discurso analista é um discurso em que alguém ocupa um lugar de provocar no outro, né? É a fala, né? A gente não tem como aqui fazer uma descrição visual do discurso, né? Os batemos, lacanianos, acho que nem é a nossa intenção aqui, mas o discurso analista é quando uma pessoa ocupa um lugar diante de alguém que está quebrado, de alguém que está marcado pela falta, né? A gente fala o sujeito barrado, alguém que está experimentando os efeitos da própria inconsciente, e a põe a falar, né? E põe esse sujeito barrado a falar para que ele encontre nessa fala as suas próprias respostas, né? Muita gente vai para análise esperando, ideia, novamente, o sujeito se pode saber, que o analista tenha as respostas para o seu sofrimento, né? E é importante que ele tenha essa ilusão, né? Porque isso vai sustentar durante muito tempo a própria análise. Mas no final das contas, isso que eu acho bonito na psicanálise, é de que o analista está ali para fazer o discurso do paciente, né, se produzir, para que a fala dele se produza e na fala dele ele produza os significantes, as palavras, né, que vão produzir seu próprio processo de cura, de terapêutica, né? Os significantes, né, que a gente chama de S1, que estão determinando a sua vida. Então, a Bia faz muito isso com o livro, tá? Acho que mais a Bia com o livro do que o livro com a Bia. Acho que, basicamente, a Bia faz isso. Ela faz intervenções que colocam a Olivia a falar e que, finalmente, faz a Olivia... Isso é muito interessante. Que estão conversando sobre perdas, né? E a Olivia conta sobre a Rita, né? Essa grande amiga que desapareceu da vida dela, né? E a narrativa é muito confusa. E a Bia vai lá provocando, né? A Olivia fala mais, fala mais, fala mais, né? Como um paciente no divã. E isso provoca a Olivia tanto que ela escreve. Ela é tomada por um desejo de escrever e ela começa a escrever toda a história. Ou seja, a Bia provocou a Olivia a revisitar o seu passado e a entendê-lo elaborado tal qual um analista. Isso é o discurso analista, né? Então, nesse sentido, a gente pode encontrar um paralelo, né? Claro, não é ipsis literis, né? Um setting analítico ali que está acontecendo, mas tem essa coisa legal, né? De fazer a gente pensar nisso. Enquanto a Olivia, muitas vezes, está no que a gente chamaria do discurso histérica, e não tem nenhum tom pejorativo. Na verdade, o discurso histérico é o discurso do sujeito que entra em análise, é o sujeito que sofre com seu próprio passado, com seus traumas, com suas perdas, né? E o mais interessante do discurso da histérica, né, é que a causa dele é a falta, o buraco, né? A gente escreve como objeto pequeno a, né? Mas a falta, o buraco, né, uma certa perda fundamental, uma certa falta ontológica, ela faz a gente experimentar essa inadequação, esse mal-estar. E a Olivia, ela vai experimentando isso, né? E no discurso histérico, esse sujeito que sofre, né, ele busca ali no outro um saber, um lugar de mestre, um saber de alguém que vai te orientar, né? E muitas vezes a Olivia faz isso com a Bia, ela começa a falar, né, e vai buscando ali na Bia algum suporte, né, para que, olha, me diz aí, né, me dá o seu saber, né, para eu conseguir aqui elaborar minha dor. Mas isso é que é o mais legal. A Bia nunca dá para a Olivia uma fala que a conforte, ou uma fala que ajude ela a parar de sofrer, ou lidar com a dor da perda. Ela não faz isso, né? Analista nenhum faz, né? A gente não oferece essa panaceia. O que a Bia faz é provocar a fala da Olivia para que ela mesma, né, na sua fala, faça essa transformação, né? Então, nesse sentido, eu acho que realmente temos aí uma analogia, talvez, né, com os discursos do analista, da histérica, dentro dessa discussão entre essas duas personagens. Sim, e eu acho que vale falar que os discursos, né, eles mudam justamente porque eles são laços sociais. Então, à medida que a gente altera ele, a gente altera esse laço social. Então, por isso que ao mesmo tempo que a Bia pode se colocar no lugar da analista, a Teresa, olha só o ato falho. É um boato falho, hein? Sim, a Olivia também se coloca no lugar do analista, sabe? E tem uma fala Isso. da Bia que ela fala justamente sobre isso, né, das palavras, que ela fala: tenho para mim que as palavras não carregam mais do que seus significados. É preciso cavar e não apenas ouvir. Então, assim, ela fala que carrega mais que o significado, sabe? Então, Uhum. ela é psicanalista, né? Não tem muito, não sei. Ela sabe o É, que ela fala. pois é, isso é tão interessante, né? Isso me lembra
de uma discussão, vamos lembrar, né, gente, que a psicanálise ela é uma teoria ampla, né? A gente não tem a psicanálise, uma psicanálise, a gente tem ferramentas teóricas que têm um núcleo comum, mas que elas vão sendo, felizmente, né, transformadas, revisitadas, e a gente vai tendo as diferenças de abordagem, né? Então, assim, é muito legal, porque numa leitura lacaniana, que é a psicanálise que eu pratico, né, eu sou lacaniano, tem essa coisa muito interessante, né, da palavra, né, dessa palavra que carrega em si, né, o seu significado, que é a questão do significante, né? Há uma discussão belíssima na psicanálise lacaniana que me faz me apaixonar muito por ela, que é essa ideia de que as palavras, elas produzem as coisas, né? Quando a gente vai pensar no senso comum, como que as palavras se relacionam com as coisas, a gente tem de imaginar que as coisas existem, e em algum momento a gente aprende a nomeá-las. Então as coisas estão lá, esperando para serem nomeadas, mas elas existem, pré-linguagem. E assim, claro que no senso comum a gente pode, né, se aproximar dessa leitura, né, tem uma árvore. Em algum momento eu vou aprender a chamar essa árvore de árvore, né, mas a árvore está lá. Mas a discussão que o Lacan provoca, quando ele vai reler Saussure e vai inverter, né, a ordem de significado e significante, é de mostrar que, olha, no nível da psicologia, isso é uma afirmação muito mais complicada, porque o psiquismo, né, a mente humana, ela é uma estrutura, uma máquina de interpretação do mundo. É uma máquina de entendimento do mundo, de interpretação da realidade que nos cerca e que cria, nesse processo, essa própria realidade. Essa realidade, para Lacan, ela é linguagem, ela é palavra, né, que a gente chama de significante. E as palavras, a forma como as palavras constroem ideias, como elas se relacionam com as outras, criam a realidade, né? Então, a minha realidade psíquica, ela é fruto da forma como eu me escrevi, da forma como eu capturei as palavras para descrever aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. E isso é muito bacana, né? Essa frase da Biala é muito psicanalítica nesse ponto, né? Nós somos textos. E o mais legal é que no momento que a gente entra na linguagem, no momento que a gente começa a existir pela linguagem, que a gente começa a nomear o mundo, vamos lembrar que no momento que a gente começa a nomear o mundo, a gente está nomeando também a nós mesmos. Então a gente começa a usar a palavra para criar uma realidade que existe nesse universo cultural, né? Quando a gente aprende linguagem, a gente não aprende as palavras tal como um dicionário, a gente aprende cultura, né? A gente aprende valores sociais. Então é como se a gente pegasse isso que está no mundo, né? Isso que organiza a realidade social e colocasse entre aspas, tá, gente? Porque acho que o Lacan não ia gostar muito do que eu vou falar agora, assim, né? Não é bem assim, tá um pouco impreciso, mas a gente coloca na gente, né? A linguagem começa a produzir a gente. Então, e o mais interessante é que essa linguagem, ela vai se construindo ao longo do tempo. Então, nós somos um texto, nós somos um livro, nós somos uma narrativa. E essa narrativa, ela é escrita em momentos diferentes da nossa vida, né? Então, quando eu estou deitado no divã e conto de uma história que eu vivi aos 8 anos de idade, é como se eu revisitasse um texto que eu escrevi lá nos meus primeiros capítulos de vida, né? E quando eu releio esse texto, eu leio o texto que eu escrevi naquela época, naquele momento da minha vida. E o legal de uma análise, de uma boa análise, é que ao reler o meu texto, ao reler aquilo que eu escrevi sobre mim mesmo, sobre o mundo e sobre o que eu vivi naquela época, eu possa, ao ler o texto, revivê-lo, refazê-lo, reorganizá-lo, né? Então a gente está sempre revisitando, né, essas palavras que nos compõem e, quem sabe, produzindo novos discursos. Então, nesse ponto, eu acho que a Bia está falando disso, né, de como que as palavras elas têm uma força própria, né? Se eu falo sobre solidão na minha vida, né, a forma como eu descrevo essa solidão vai definir a forma como eu vou vivê-la, né? E acho que é um pouco a história do livro, né? No caso da Olivia, é, ela quer saber por que a Rita abandonou ela, né? Por que a melhor amiga dela desapareceu da vida dela de uma forma tão fundamental, tão acachapante, e ela sofrendo com essa ausência e com a pergunta do porquê. Por quê? Por quê? Né? E então o texto que ela tem para descrever a relação dela com a Rita está incompleto, né? Está com buracos. E é por causa dos buracos que a coisa fica sem resolvida. É como um livro que está faltando partes para você entender
história como um todo, e ela não fecha. Mas na hora em que a Bia isso que é legal, né? Na hora que a Bia se coloca para escutar a Olivia falar, né, a Olivia ela pode começar a completar esse texto com as palavras dela. Ela não precisa mais da Rita. Ela mesma vai fazendo. A função da Bia é escutar. Escutar e provocar, tal qual analista. E eu acho que a Bia, ela provoca isso muito bem. Tem uma frase que a Bia pergunta para Olivia: com que palavras mesmo que a sua amiga expulsou você da sua vida, da sua Uhum, vida? uhum. E eu acho, assim, essa frase muito, muito forte, e a Olivia fica super assustada. E ela se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? O que essa mulher acabou de me perguntar? Só que ela É, não resiste, ela começa a contar tudo e isso repetir aí, ó. tudo de novo e de novo. Ela provoca no sujeito o desejo de falar, não é? E é nesse processo que a Olivia vai produzindo essa própria cura, né? Muitas vezes, o analista ele tem que fazer as perguntas certas, nos momentos certos, para produzir a fala, fazer com que ela continue a funcionar, mas também fazer as indagações, né? Aí a Olivia ela fica nesse lugar de espanto, né? É nesse momento que o analista, mais uma vez, de abordagem lacaniana, usa o tempo lógico, não é? Que, inclusive, eu acho que está muito presente, né, nesse livro, né? Muitas vezes a conversa das duas fica meio que parada ali, ela termina no momento de tensão, no momento das coisas não resolvidas, no momento das coisas abertas. E a Olivia vai para casa com a cabeça, né, ali, né, fumegando, tá? E ela volta, né, no próximo encontro com as coisas mais organizadas, com novas questões. Então, é quase como se a análise acontecesse nos intervalos entre uma sessão e a outra. O que eu acho que acontece nesse livro, né? A Bia vai para casa, né? No momento em que Olivia também provoca na Bia alguma coisa de querer, né, refletir sobre a história dela, e a Bia vai escrever. E a Bia revisita o passado, né? Então ela vai lá, Olivia e a Bia se encontram, começam a conversar, né, sobre traumas, sobre perdas, sobre coisas que não foram ditas, sobre coisas que ficaram em suspenso. E a Bia chega em casa e ela escreve, né? E eu acho que a Bia chegar em casa e escrever, né? Então, cada encontro que tem, a Bia faz suas anotações, né? Tal qual o analista vai lá, depois de uma sessão de um paciente, faz algumas considerações sobre o caso, né? A Bia vai e faz anotações. E a gente vai vendo o encontro, anotações, encontro, anotações, encontro, anotações, né? Então, as anotações da Bia, a gente vai vendo que legal, ela vai pensando na perda dela. Sim, tem uma frase, que esse livro tem muitas citações muito boas, tem uma frase Aham. que a Bia fala: minha filha jura que eu vi, e ela tem razão, eu vi. Embora não acreditar no que vemos, talvez seja também um jeito de não ver. Eu acho Pois que é. Recalque, né? exatamente. Recalco Aham. completamente. E ela Uhum. fala várias vezes com a Olivia, né? Você estava lá, você sabe sim o que aconteceu entre você e a Rita. E a Isso. Olivia fala: não, mas eu não entendo o que aconteceu. E a Bia fala: estando lá é o pior lugar, é o pior modo de não se ver. Por aí, acho que vocês têm razão, né? De um saber que não se sabe, né? Nossa, eu tô falando isso aqui agora, né? Agora eu tô entendendo isso um pouco melhor, mas é curioso, ao mesmo tempo que eu sabia, eu não sabia, né? Então, um sentido. Então, você tem uma experiência traumática, uma cena vivida, um pensamento, né? Uma experiência que você consegue lembrar dela, mas você recalca certos sentidos dolorosos, certas significações sobre aquilo que você não se permite ver, ou não se permite representar, significar. Por quê? Porque talvez seja doloroso fazer isso, talvez porque você não pode, né? Mas acho que o tempo inteiro, né, a história é essa. Tanto que quando a Olivia finalmente entende, né? A gente pelo menos supõe que ela entende por que que a Rita abandonou ela, ela meio que dessa a entender isso, né? Não sei se tiveram essa impressão, assim, nossa, eu sempre soube. Agora que eu tô falando, agora que me veio na cabeça, tá claro. Como que eu não vi isso antes? Né? E isso é feito recalque. Né? Na hora que a coisa é colocada, nossa, estava tão claro, mas eu não vi antes. Né? Sim, e eu acho que isso entra muito também no tempo lógico, porque o tempo lógico tem o instante de ver
tempo de concluir, não, tempo de compreender e o momento de concluir. Então, Concluir isso. a Bia ajudou muito nesse processo, nesse sentido. Porque, por incrível que pareça, né, a Olivia, ela vai compreender, um spoiler aqui, quando a Bia morre. Isso. Não tem É. conclusão melhor do que essa. É, na hora em que a Bia morre, ela precisa lidar com uma outra morte na vida dela, né? Muito complicada, uma perda que é revivida, e aí tem alguma coisa que ela começa a fazer, né? Porque o tempo lógico, né, que é também uma temática proposta pelo Lacan, é uma forma de entender a lógica do funcionamento do inconsciente, né? Que assim, a discussão que o Lacan faz, né, para apresentar esses conceitos é super complexa, né? Mas a ideia é relativamente simples, né? No sentido em que você tem um instante de ver, né, que é esse momento do encontro com a coisa, com a experiência, um tempo de compreender em que a coisa é elaborada, é vista por vários ângulos, é compreendida, né, é significada, e o momento de concluir, que é o momento em que você toma né, uma atitude em relação a isso, você tem uma posição, né? Idealmente, a gente experimenta uma experiência, elabora, né, simboliza, digere, e aí a gente toma uma posição, não, vou fazer isso, fazer aquilo, né? Só que, é claro, né, a gente tem as psicopatologias que acontecem aí, os sofrimentos, sintomas, né? Às vezes você vai ter um instante de ver, e você tem um momento de compreender, um momento de compreender, e compreender mais um pouquinho, compreender só mais aqui para ter certeza, é um pouco do processo neurótico obsessivo, né? Em que você entra num processo de compreensão, de elaboração, que não termina nunca. Então você entra num processo não mais de elaboração, mas de ruminação. Então você nunca conclui. Então você tem uma experiência que você está tentando elaborar, compreender, sopesar, né? Fazer toda essa discussão e não chega num lugar, você não conclui. E a gente tem essas situações obsessivas da pessoa que está lá, né, tentando digerir uma experiência e nunca chega numa conclusão. E pior, né, age de tal forma para que o outro conclua por ele. Né? Então é a ruminação do obsessivo. E me parece, né, que a Olivia, ela tá presa nesse ciclo, né, do compreensão, do compreender, mas porque lhe falta peças para compreender, né? Ele falta, na verdade, falta peças porque alguma coisa da experiência dela com a Rita foi recalcada. O momento de concluir é o momento em que se assume uma posição, né, subjetiva. É um tipo de retificação subjetiva, né? Olha, então é isso, né? E às vezes é muito difícil, é muito doloroso concluir. Porque talvez você não goste das conclusões. Talvez você não goste do que você vai encontrar. Então o que você faz? Você não conclui. Como é muito doloroso concluir o que você não quer concluir, você fica preso na ruminação e não sai daquilo. Né? Interessante. Eu acho interessante essa questão do tempo lógico, que realmente é algo que eu acho que a gente consegue ver durante todo o livro. E tem uma fala da Bia que ela fala: saber é sempre um ponto de partida. Não saber é ficar eternamente preso a um fim que não acaba. E eu acho que muitas vezes é isso que talvez a Olivia faça, né? É ficar nesse fim que não acaba. E vocês tiveram essa impressão, pessoal, assim, de que o livro, o que como é que o livro faz a gente querer continuar lendo, né? Porque é um livro, vocês tiveram essa impressão, que tem uma narrativa, ele conta uma história que ela é produzida ao redor do não saber, de alguma coisa que está fora da cena. Então tá lá a Olivia conversando com a Bia, a Olivia conversando com a Teresa, e elas estão sempre trazendo um sofrimento, uma história que é provocado, que é doloroso por alguma coisa que está fora de cena, né? Que está fora daquilo ali. Então, a Olivia está lá trazendo toda uma questão com a Rita por causa de uma coisa que ela não sabe, né? Por que que a Rita me abandonou? Né? A Teresa está lá falando sobre o Theo, o pai dela, né? A Bia falando sobre o Theo também, diante de um desejo do Theo, de uma adesão do Theo que elas não entendem muito bem. Então tem sempre alguma coisa que está fora da cena, fora da narrativa, e que está, ao mesmo tempo, provocando a narrativa. Ou seja, elas estão falando umas com as outras, fazendo toda essa discussão, toda essa tentativa de elaboração, para elaborar uma coisa que está na ordem do não saber, né? Que é o não saber,
que a Rita fez isso? Por que o Theo fez isso? E o não saber, né, provoca toda a história. É muito legal. Eu acho que a Carla Madeira fez exatamente com a gente lendo o livro, né? Ela provoca na gente. A gente fica no meio do livro angustiado. A gente fala, meu Deus, cadê esse homem? Cadê essa mulher? Volta Sim, de Deus. A gente quer saber e no final nem a gente tem resposta. A gente fica ali. não tem. Não tem. Pois é, Sofia, isso aí é uma coisa que eu vou te falar. E a Carla É, Madeira fez isso de propósito, porque ela não quer isso, dar uma resposta. Assim como a Bia não deu uma resposta para Olivia, a Carla Madeira não ia dar uma resposta pra gente. pois é, né? Então a gente se sente na pele dos personagens. Sim, Nossa, né? E eu acho que o restante do livro vai ter que ficar para a segunda parte, que a gente vai entrar mais Sim. na melancolia e na maternidade. sim. E E o Muitas coisas legal é para que o falarmos pessoal que ainda. assistir agora pode depois ler o livro. E no próximo encontro que a gente tiver sobre o livro, a gente já ter os ouvintes aí com o livro, né, lido. A gente pode conversar um pouco mais spoiler, né? Contar exatamente. aí, né? Muito legal. Isso, Só muito para bom. finalizar, eu queria ler uma frase que a Bia fala, que eu acho que talvez faça bastante sentido aqui no episódio. Que ela Uhum, diz: estudei a vida inteira literatura e psicanálise. Duas coisas, se é que são duas mesmo. Então, eu acho hum, essa frase da Bia muito interessante, porque a gente vê que ela é uma personagem, que ela é uma psicanalista, e ao mesmo tempo ela é apaixonada pela literatura. Ela fala, né, que já virou a noite várias vezes lendo livros, e que ela tinha um pesar muito grande porque ela não conseguiria ler todos os livros que ela queria durante toda a vida dela. Então, uhum, eu acho muito interessante essa frase dela, porque mostra o quão pertinente, de fato, é fazer essa mistura entre literatura e psicanálise, né? O quanto as duas estão interessadas, de alguma forma, no que não foi dito, né? No que se repete, no que dói, no que insiste. Então, eu acho que essa sim. articulação é muito, muito rica. E na escrita, na narrativa que cria alguma coisa, né? Porque se a gente for pegar assim, claro, mais uma vez, uma vertente específica da psicanálise, né, lacaniana, o sujeito ele é feito de uma história, de uma narrativa, né? A gente recebe do outro uma narrativa, uma história sobre nós mesmos, e a grande questão que leva as pessoas para os consultórios e para as análises é entender essa narrativa, porque em algum momento a gente acreditou nela, né? Então o outro deu para a gente, né, uma história de quem nós somos, como devemos ser, e a gente acreditou naquilo. Porque a gente não tinha alternativa, né? A gente precisa de uma narrativa para existir no mundo. E essa narrativa que a gente ganha do outro, né? Claro, tem, né, não é uma coisa passiva, puramente passiva, mas essa história que a gente construiu, a gente passa a acreditar nela, né? A gente passa a entender aquilo como verdade. E o sujeito, né, ele não tem substância, não tem uma essência na psicanálise. O sujeito, ele é produto dessa narrativa, simbólico, né? A história que existe em nós, né? Essa cadeia de significantes, esse texto que a gente escreveu que está na gente, né? Ele produz o sujeito. Ao funcionar, ao falar, né, o sujeito se produz, né? A subjetividade se produz como efeito de uma escrita. E acho que nesse sentido, psicanálise e literatura tem muita coisa, tem vários ângulos pelos quais a gente pode juntar a psicanálise e literatura, né? Mas acho que ambos têm essa coisa muito legal de falar sobre narrativas, no poder que as narrativas têm de criar coisas, né? De escrever, né, experiências. Então, é uma frase muito, muito feliz, muito psicanalítica, né, da, da Bia. Muito legal. Obrigada por fazer parte dessa conversa e por hoje encerramos a sessão. Mas a escuta continua dentro e fora do podcast. Para saber de novos episódios e para continuarmos conversando, nos siga em nossa página no Instagram, @ana.ondestá. E fiquem à vontade para nos enviar sugestões, dúvidas e comentários por lá. Até a próxima análise!